Em um exame para preenchimento de uma vaga de químico, as seguintes fórmulas estruturais foram apresentadas ao candidato. A seguir, o examinador pediu ao candidato que determinasse experimentalmente o calor liberado ao fazer-se a mistura de volumes definidos de duas soluções aquosas de mesma concentração, uma de hidróxido de sódio e outra de um dos três ácidos carboxílicos apresentados, sem revelar qual deles havia sido escolhido. Foi informado ao candidato que quando o ácido e a base reagem na proporção estequiométrica, o calor liberado é máximo. Os resultados obtidos foram os seguintes. Diante dos resultados obtidos, o examinador pediu ao candidato que determinasse qual dos ácidos havia sido utilizado no experimento. Para responder, o candidato construiu uma tabela e um gráfico do calor liberado versus a fração em mols da base, definido como: a fração em mols da base é igual ao volume da solução de base dividido pelo volume da solução de base mais o volume da solução de ácido, equivalente a fração em mols da base igual ao número de mols da base dividido pelo número de mols da base mais o número de mols de ácido. Letra A. Reproduza na página ao lado a tabela e o gráfico que devem ter sido obtidos pelo candidato. Pelos pontos do gráfico, podem ser traçadas duas retas, cujo cruzamento corresponde ao máximo calor liberado. Esta tabela e as coordenadas do gráfico eram fornecidas na folha de respostas. Para respondermos essa questão, devemos abordar primeiramente o que são ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos, ou seja, compostos contendo carbono, que contêm um grupo chamado de carboxila. A nomenclatura oficial, que é da IUPAC, é feita utilizando o sufixo -oico. Podemos citar como representantes desse grupo o ácido etanóico, presente no vinagre, e o ácido metanóico, encontrado em algumas formigas, e responsável pelo ardor de sua picada. Os ácidos carboxílicos, assim como os ácidos inorgânicos, originam íons H+ em água, ou seja, sofrem ionização. Assim como o ácido inorgânico reage com uma base inorgânica e forma um sal e água, o ácido carboxílico, que é um ácido da química orgânica, reage com uma base inorgânica, formando sal e água. Para exemplificarmos esta reação, podemos citar o ácido etanóico reagindo com hidróxido de sódio, formando o sal etanoato de sódio e água. Se pensarmos em um ácido carboxílico com mais de um grupo carboxila, todos os grupos poderão reagir com a base presente no meio. Podemos citar o ácido cítrico, presente no suco de limão, que contém 3 grupos carboxila. E para cada molécula de ácido carboxílico, serão necessárias 3 fórmulas de base para formar uma fórmula de sal e 3 de água. Outro conceito que será necessário para a resolução do exercício é o reagente limitante da reação. Podemos comparar a proporção que os reagentes são consumidos e os produtos formados com uma receita culinária. Vamos imaginar uma receita de um bolo simples que utiliza esses ingredientes. Se tivéssemos 4 copos de leite, 3 copos de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de manteiga, poderíamos fazer 2 bolos, não sobrando nenhum dos ingredientes. Portanto, não haveria excesso de nenhum deles. No entanto, se tivermos 4 copos de leite, 3 copos de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de manteiga, só poderemos fazer um bolo, porque a manteiga limitaria a produção de mais bolos. De forma semelhante, nas reações químicas, chamamos essa substância de reagente limitante. Pode-se definir reagente limitante da reação como a substância que é totalmente consumida em uma reação química e após seu consumo não será possível formar mais produto. No caso citado, como será possível produzir apenas um bolo, os outros ingredientes estarão em excesso. Nas reações químicas, essas substâncias são chamadas de reagentes em excesso.
Pode-se definir reagente em excesso como a substância que está presente em quantidade superior à quantidade necessária para reagir com a quantidade do reagente limitante. Agora podemos voltar ao exercício. Ele pede, primeiramente, que montemos a tabela e o gráfico obtido pelo candidato. Na tabela, o calor liberado já era fornecido. Devemos, portanto, calcular a fração em mols da base utilizando a fórmula dada no enunciado. Devemos substituir, para cada um dos experimentos realizados, os volumes de base e ácido utilizados. Para o primeiro experimento, temos que o volume de base utilizado é igual a zero e o volume de ácido utilizado é 50 ml. Portanto, a fração em mols da base para o primeiro experimento é igual a zero. E preenchemos nossa tabela. Calculando para os demais, terminamos de preenchê-la. A partir dos dados da tabela, podemos montar o gráfico. Inicialmente, colocamos os pontos no gráfico. Podemos visualizar duas retas, conforme descrito no enunciado. Letra B. Determine o valor de fração em mols da base que corresponde ao ponto de cruzamento das retas em seu gráfico. Pelo gráfico, o valor de fração em mols da base, que corresponde ao ponto de cruzamento das retas, está próximo de 0,7. Para calcularmos o valor exato, devemos encontrar a equação das retas. Primeiro, lembre-se que a equação da reta é dada por essa expressão, onde A é chamado de coeficiente angular e B de coeficiente linear, e são fixos para uma determinada reta, enquanto x e y são as variáveis. X é a variável independente e y a dependente. Há várias maneiras para se calcular a equação de uma reta, e aqui mostro uma possibilidade. Primeiro, vamos calcular o coeficiente angular, utilizando dois pontos da reta. Com o valor de A, podemos encontrar o valor de B, escolhendo um dos pontos e substituindo na equação da reta. E assim, repetindo o procedimento para a reta 2, encontramos as equações das duas retas. No ponto de cruzamento das retas, elas apresentam o mesmo valor de x e de y, e, portanto, podemos igualar as duas equações. Isolando x, encontramos que a fração em mols da base que corresponde ao ponto de encontro das retas é igual a 0,68. Letra C. Qual foi o ácido escolhido pelo examinador? Explique. Para resolvermos a letra C, devemos utilizar a outra fórmula mencionada no enunciado. Além disso, foi informado que quando o ácido e a base reagem na proporção estequiométrica, o calor liberado é máximo. A proporção estequiométrica é a proporção dada pelos coeficientes estequiométricos em uma equação química. Os coeficientes estequiométricos são os números que ficam na frente das fórmulas. Então, devemos utilizar o valor de fração em mols da base calculado no item anterior, pois corresponde ao máximo calor liberado. Assim, encontramos que a relação entre o número de mols de ácido e o número de mols de base é aproximadamente 1:2. Isso quer dizer que, se utilizarmos 1 mol de ácido, são necessários 2 mols de base. Portanto, podemos concluir que há 2 grupos carboxila no ácido do experimento, e desta forma o ácido utilizado é o ácido oxálico. Letra D. Indique qual é o reagente limitante para o experimento em que o calor liberado foi 1.400 joules e para aquele em que o calor liberado foi 1.500 joules. Explique. Como vimos na resolução da letra C, para cada mol de ácido são necessários 2 mols de base. As soluções de ácido e base estão na mesma concentração, portanto, para cada 1 ml de ácido são necessários 2 ml de base. Para o experimento no qual foi liberado 1.400 joules, verificamos que foram adicionados 30 ml de base
e 20 ml de ácido. Para reagir toda a base presente, seriam necessários 15 ml de ácido. Observe que foram adicionados 20 ml de ácido e, portanto, após a reação, restaram 5 ml de ácido no meio. E desta forma, o reagente limitante desta reação é a base. Para o experimento no qual foi liberado 1.500 joules, verificamos que foram adicionados 35 ml de base e 15 ml de ácido. Para reagir todo o ácido presente no meio, seriam necessários 30 ml de base. Observe que nesse caso foram adicionados 35 ml de base. Assim, após a reação, sobraram 5 ml de base. Podemos concluir, portanto, que o reagente limitante neste caso é o ácido, e a questão está encerrada.